Olá, hoje terça-feira, 9 de abril, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 32 a 37. E aqui eu quero me ater ao versículo 32, o início dele. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Vou repetir. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Aqui é o início da igreja. Igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, igreja fundamentada pela perseverança, apostolado, persistência e consistência no anúncio do Evangelho dos apóstolos, fundamentada pela vida e vocação dos apóstolos. Tanto que é o livro dos Atos dos Apóstolos, início da igreja. E olha a característica, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Essa é a vocação da igreja. Esse é o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Unidade. Ser um só coração e uma só alma. E aqui eu quero propor essa reflexão. Nós precisamos sofrer com a igreja quando ela sofre. Quando um padre, um sacerdote gera escândalo por meio de uma atitude infiel, por meio do cometimento de um crime, por meio de uma conduta que não condiz com a sua vocação, com o seu chamado sacerdotal, antes de julgar, antes de tudo, nós deveríamos, por amor a Cristo e a sua igreja, chorar junto com ela. Antes de apontar o dedo, nós deveríamos rezar e chorar por esses pecados. Rezar pelos sacerdotes. Antes de falar mal de quem a gente não gosta no grupo de oração, na comunidade, na paróquia, no apostolado que você tiver. Antes de falar mal da pessoa, nós deveríamos pensar, mas o meu chamado enquanto igreja é ser um só coração e uma só alma. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. No mundo real, existem as afinidades, existem as predileções. Isso é um fato e tem em todo lugar. Mas o amor, ele está para além do gostar, para além do ter afinidade. O amor, ele se materializa no gesto. E um dos maiores e melhores gestos de amor que nós podemos cometer por uma pessoa é rezar por ela. Então, sabe aquela pessoa que você não gosta,
Sabe aquela pessoa que você não quer estar perto? Sabe aquela pessoa que te magoou, que te feriu, que te ofendeu? Sabe aquele padre que gerou um escândalo na igreja? Eu te convido hoje, reze por ele. Reze por ela. Por essa pessoa. Ao invés de julgar, lembre do início da igreja. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Quando a igreja se alegra, nós devemos nos alegrar com a igreja. Quando a igreja se entristece pela infidelidade dos seus, nós deveríamos nos entristecer com ela. E não espalhar mais notícias de escândalo. E não promover mais o escândalo, que por si só o ato de infidelidade daquele sacerdote, daquela pessoa que deu contra-testemunho, já deu. Nós devemos rezar, sofrer. E sabe por que a gente não reza e por que a gente não sofre? Porque a gente dá de ombros para as situações e muitas vezes a gente colabora com a disseminação do escândalo porque nos falta amor. Porque a gente não se importa muito em ser um só coração e uma só alma. Nos falta amor. E aí é muito fácil a gente amar com gestos, a gente materializar esse amor com os nossos prediletos, com quem a gente gosta. Difícil é de fato de quem a gente não gosta, de quem a gente não tem afinidade, com quem a gente não quer conviver, a gente materializar os gestos de amor. E o mínimo que podemos fazer, sob a ação do Espírito Santo, deste amor com A maiúsculo, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, é rezar. Para quê? Para que sejamos instrumentos de unidade, e não pedra de tropeço, e não causa de divisão na igreja, mas que sejamos instrumentos de unidade. Por meio, primeiro passo da nossa oração, rezar por aqueles que a gente tem vontade de julgar e de apontar o dedo. Para que sejamos, voltemos a ser, ou sejamos na igreja que nos cabe, que é a realidade que está ao nosso redor, aquilo que Deus quer que nós sejamos. Uma só alma e um só coração. O evangelho de hoje está em João, capítulo 3, versículos de 7 a 15. É o diálogo, parte do diálogo de nosso Senhor Jesus Cristo com Nicodemos. E Jesus diz a Nicodemos, e está dizendo para mim e para você hoje: vós deveis nascer do alto. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Vós deveis nascer do alto. E Nicodemos pensa, mas eu vou voltar para a barriga da minha mãe, como é que isso pode acontecer? E Jesus responde, tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas. Jesus está falando o nascer de novo, se tornar um novo homem, o se tornar uma nova mulher, a partir de um renascimento, não da carne, mas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo criar um novo homem, criar uma nova mulher, a partir do sacrifício da vontade daquele homem, a partir do sacrifício da vontade daquela mulher e da ação e do agir concreto do Espírito Santo, transformando pecado em graça, transformando vício em virtude. E aí, por fim, no fim do Evangelho, Jesus vai dizer para Nicodemos, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, e as pessoas que olhavam para essa serpente que Moisés levantou no deserto, as pessoas que olhavam para essa serpente eram curadas. Esse levantar da serpente de ouro no deserto é a prefiguração da cruz de Cristo. Quando olhamos para a cruz, somos curados. Por quê? Porque o Senhor purifica os nossos sentidos por meio do seu sacrifício. É para isso que nascemos. Sacrificar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Servir, ser útil, amar com obras, amar com gestos. Obras é que são amores, né? E aí Jesus diz, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está falando aqui da sua própria crucificação. Para quê? Para que todos os que nele crerem tenham
a vida eterna. É isso. É a esse chamado, é a esse caminho que o Senhor nos convida, nos chama, desculpa a redundância, para que creiamos nele e obtenhamos, no momento oportuno, a vida eterna, o reino para sempre, aquele reinado que não terá fim. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.